Eu estou feliz nesta noite. A gente programou outras datas, outros dias, mas foi hoje que o Senhor preparou esse dia para a gente vir aqui e agradecer a cada um de vocês pessoalmente que oraram. As crianças, a mocidade, conjuntos, adolescentes, obreiros, as obreiras da casa do Senhor que oraram por nós. E eu quero dizer a você, aonde eu estava, somente Deus poderia entrar através das orações de vocês, para que eu pudesse me dar vitória, eu pudesse estar aqui nesta noite. Tem alguns nomes que eu gostaria de agradecer, né? Primeiramente a Deus, a vocês, a minha família. Não vou citar o nome de toda a minha família, especialmente minha esposa e meus filhos, que travaram a guerra, a batalha, me ajudaram. Mas eu quero expressar minha gratidão a algumas pessoas que disseram: irmão, quando o senhor for para a igreja, me avise. Diga, eu disse, mas mesmo se eu não disser, mas eu vou falar ao senhor. Não vou falar a todos, né? Meus irmãos, né? Eli, Abraão, Heleno, guarda-roupa, Teca, que está na Paraíba, né? A missionária Betânia, ali da Paraíba, que também entrou no propósito de jejum e oração. E também agradecer, irmão, ao pessoal ali do Hospital Tricentenário ali em Olinda. Eu não me canso de agradecer a Deus pela vida daqueles profissionais que foram guerreiros na batalha, especialmente daquele grupo, a enfermeira Dona Cida. Dona Cida foi uma enfermeira que, quando eu lembro dela, me faz lembrar do profeta Elias, quando estava na caverna. Deus disse a ele: saia, vá até a cidade de Sarepta, porque lá eu tenho provido de alguém que cuidasse de você. E aquela mulher, por nome de Dona Cida, enfermeira, ela foi uma pessoa que Deus deu ordem a ela para que cuidasse de mim, cuidou de mim como se fosse um filho. Eu quero expressar a minha gratidão àquela mulher. Quero expressar minha gratidão a outra enfermeira ali, por nome de Tatiane, também me ajudou muito. E depois da gente sair dali, a gente foi para outro hospital, já em quarta etapa, ali no Hospital Duarte Coelho. E ali teve muitas pessoas também que cuidaram da gente, pessoas que me foge a memória o nome, mas seu Adriano foi um deles, enfermeiros que cuidaram, doutor Daniel e demais pessoas e amigos. O pessoal ali, o gerente ali da Delícia do Trigo, Júnior, Rosilda, na pessoa de seu Arqueiro e Dona Carina, eles que sempre estavam ligando para Marcione também, dizendo: olha, Marcione, a gente está rezando e está orando por Daniel. E é por isso que eu estou aqui nesta noite, agradecendo a cada um de vocês e aquele povo que oraram, os que rezaram, os que intercederam por nós. Amém? Amém. E eu estou aqui nesta noite dizer a vocês que a batalha foi cerrada, mas Deus preparou tudo, não deixou faltar nada. Amém? Passamos em casa 15 dias parado, caído, sem se levantar, mas depois de 15 dias as coisas ficou complicadas e a gente teve que ser socorrido ali para o João Murilo. Passamos 2 dias no João Murilo e depois de 2 dias, né, não tinha vaga em nenhum hospital aqui no estado de Pernambuco, mas a igreja já começou no propósito de jejum e oração. E ao 2º dia, a médica que me acompanhava aqui no João Murilo disse: surgiu uma vaga no Tricentenário. Eu não sabia que a igreja estava orando para Deus abrir uma vaga, mas a minha esposa disse que eu tinha que ser transferido para uma UTI. E ali a gente foi transferido, acho que 1h30 da madrugada, veio uma ambulância de Recife buscar a gente.
E a gente saiu daqui numa quarta-feira, mais ou menos 1h30 para 2h da madrugada. E houve alguns transtornos no caminho, mas a gente chegamos ali por cerca de 3h30 para 4h. Chegamos ali em Olinda. Deus preparou tudo. Deus cuidou de tudo. Ali Deus preparou. Deus criou uma situação, fechou a área de enfermaria e subiu uma psicóloga que é dirigente de ciclo de oração, me escapa a memória dela, e aquela mulher cuidou, ela era quem trazia o recado de mim para minha esposa, da minha esposa para mim, porque lá a gente ficamos isolados na UTI por 12 dias, não falava com ninguém, não tinha telefone, não via ninguém, era só o médico de 3 horas. Eu vi o médico sentar na sala, na área, no meio do hospital, e ficava ligando para as famílias de todos os pacientes para dar notícia. E quando ele falava a meu respeito, ele dizia: está bem, está melhor, está se recuperando. E eu sentia tanta vontade, irmão, de falar com a minha família. Eu sentia tanto desejo de falar com alguém, com um amigo, alguém que me desse uma palavra, mas não tinha. Ficamos ali, irmão, 12 dias, sem saber o que é dia, o que é noite. A gente não via a luz do sol, não via nada. Tudo travado. Mas o Senhor visitou aquele hospital. Diga amém. E ficamos ali, irmão, neutralizados em cima da cama, 12 dias sem sair para nada. Usando fralda descartável, não saía para nada. E eu louvo a Deus, porque um dia de domingo, ao completar 12 dias, eu disse à enfermeira Cida: este lugar hoje vai pegar fogo. E ela disse: como vai pegar fogo? Eu digo: eu não sei, mas vai pegar fogo, vai. Porque fazia 12 dias que eu não andava ali naquele hospital e nem em casa. Aleluia. E naquele dia eu senti um desejo muito grande de dar uma carreira no meio daquele hospital. Diga amém. E ali, dona Cida me fez uma pergunta: o senhor quer sentar na cadeira de repouso? Eu disse: eu vou. E eu me sentei, 2 enfermeiras me levantaram, porque eu não podia me levantar, me botaram sentado na beira da cama, depois me pegaram e me botaram na cadeira de repouso. E me sentaram ali, e ali eu fiquei sentado, e ali Deus resolveu visitar, Deus me encheu da sua graça, me tomou no mistério. E eu comecei a falar em mistério ali, e os médicos passavam para lá e para cá, e as enfermeiras sem entender o que estava acontecendo. E aquela enfermeira, mais uma vez, ela se aproximava e perguntava: me conta um pouco da sua história, fale acerca de você, me diga quem é você, o que é que você faz. E eu dizia: dona Cida, eu sou simplesmente um caco vazio. Aleluia, glória a Deus. E um simples caco que Deus tem se utilizado na terra. Aleluia, aleluia, Jesus. Mas eu louvo a Deus pelo que Deus tem me dado. Aleluia. E eu dizia: olha, dona Cida, Deus tem me dado graça. E eu tenho pregado por muitas cidades, recebo os convites para pregar em igreja grande, com às vezes 400, 500 pessoas, coisas grandes. Aí comecei a dizer as cidades que eu recebo convite para pregar. E quando eu terminei, ela olhava para mim e dizia: olha, Daniel, o teu negócio aqui nem é para médico e nem é para enfermeira. O teu negócio aqui é com Deus. O teu negócio aqui é com Deus. E eu glorifico a Deus. Aleluia. Glória. Aleluia. Eu sempre sinto. Porque aquela mulher, em um dos dias, eu fiquei muito desesperado. E ela teve a ousadia de me pegar assim na minha cabeça e dizer: eu quero dizer a você um recado. Olhe para cima. Aleluia. Olhe para cima. Glória. Nem olhe para a direita, nem olhe para a esquerda, olhe para cima. Glória. É para cima que você tem que olhar. Aleluia. É que Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. E ela disse: seu Daniel, eu vou descer e vou almoçar. E vou para o repouso, só volto depois de 1h. E me deixou, disse: quer ir para a cama? Eu disse: não, vou ficar na cadeira de repouso. Aleluia. E eu fiquei ali. Daqui a pouco Deus me tomou de novo. Eita, Deus grande. Eu disse que eu vou dar uma carreira aqui hoje, eu vou. Faz 12
Jesus, Tem 15 aleluia. dias em casa com mais 2, 17 com mais 12, 17 com 12, 28, né? 17 com 8, 29. Ele disse: hoje eu dou uma carreira aqui nesse hospital. Hoje eu dou uma carreira. Aleluia. Chegou meu almoço, é 11h30 para o meu dia, eu almocei na cadeira. E quando foi de 12h40, o doutor se aproximou e disse: Aleluia, Jesus. seu Daniel Trajano da Silva, disse: por não, o senhor está de alta da UTI. Aí eu disse: doutor, hoje? Ele disse: não, hoje não, agora. A marca já está vindo e vai lhe levar. Você está de alta da UTI. Aleluia. Aleluia, E Jesus. depois, conversando com Dona Cida, ela disse que eu entrei para a história. Porque jamais ninguém saiu de uma UTI um domingo à tarde e eu saí. Eu disse: sabe por quê? Porque eu vi uma briga ali uma vez do médico, porque apareceu um parente de um paciente lá em outra área. E ele disse: aqui não entra ninguém, só entra enfermeira, doutor, e os médicos não entra mais ninguém. Mas eu glorifico a Deus, a igreja está orando, e Deus disse: eu vou entrar sem permissão de doutora, sem permissão de enfermeira, eu vou entrar e vou trabalhar porque ele é Deus. Olha para o teu irmão que está do teu lado e diz a ele: aonde o homem não pode ir? Eita, diz mais forte: aonde o homem não pode ir? Deus vai e faz a obra. É por isso que eu gosto dele. Ele foi, entrou, me visitou e me tirou dali. Ele faz coisas grandes. Diga amém. E me botaram numa área de isolamento. Fiquei 2 dias isolado. Depois de 2 dias me jogaram para outra área, para a enfermaria. Foi ali onde a gente passou 2 dias aí, a minha esposa pôde ir. E eu glorifico a Deus porque uma das primeiras coisas que a minha esposa falou quando a gente conseguiu se falar, ela disse: a igreja está orando por você. A igreja está orando por você. Amém. Aleluia, Jesus, amém. Ficamos 2 dias na enfermaria. E ela foi lá me visitar um dia. E o médico disse que ela podia voltar no outro dia e passar o dia comigo e até dormir se quisesse. Aleluia, Jesus, glória a Deus. E quando ela saiu, o médico ligou e disse: não venha mais não, porque ele vai ser isolado para outra área e lá não pode entrar visita. Aí eu fui para a 4ª área daquele hospital. Hospital Duarte Coelho, ali na BR15, onde Deus também preparou o seu Adriano e a enfermeira Michele. Michele, apesar de tomar conta de outra área, mas sempre estava me ajudando, me apoiando. É coisa de Deus. Deus é quem faz esse negócio. Diga amém. Deus faz essa coisa, Thaís. Se tira de um canto e vai cuidar de outro canto. Ela tomava conta de 3 pacientes, ela fazia o retorno. Eu disse: pô, Daniel, se precisar, levante a mão que eu venho. Venha me ajudar. Amém? E ela passando mais 10 dias internado. Glória a Jesus, Indo, aleluia. já ia para o sanitário, mas de cadeira de roda, ia e voltava. Aleluia, Jesus. Mas tem coisa que Deus prepara. Amém? Eu não posso também deixar de agradecer, irmão, o meu pastor da igreja, o pastor João Marco, sua esposa, irmã Valdívia, que muito nos ajudou, pastor Lopes, pastor Eli, esses que eu lembro o nome, porque foi toda a igreja, irmão, não foi só uma igreja não, foi toda a igreja que Deus
agora que se mobilizou. Isso é o nome das pessoas que eu estou. O pastor Mailton aqui, do irmão congrega da igreja Perus, também se mobilizaram. E ficamos ali, irmão, 10 dias no Duarte Coelho. Passamos muita noite escura. Teve noite que eu disse, hoje é a noite que a gente vai. Mas eu disse uma coisa a Deus. Eu fiz um pedido a Deus naquela madrugada. Eu disse, Deus, eu tenho certeza. Eu disse, Deus, eu tenho certeza que lá fora tem milhares de crentes orando por mim. Eu citei milhares, porque eu sabia que tinha milhares de crentes orando aqui. Não era só centenas, não, eram milhares de crentes. Mas na madrugada eu disse, Deus, eu quero que o Senhor escute a oração somente de um justo agora. Escute a oração de um, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Me deram um comprimido, bateram o elétrico em cima de mim, não vi nada, não aconteceu nada. Eu peguei no sono. E quando eu acordei, eu apostava como eu estava, tinha voltado para a UTI. Eu disse, eu acho que me transferiram para a UTI de novo. E quando eu virei, eu estava de música, quando eu virei o rosto, a enfermeira Carla, era o plantão dela naquela noite, uma menina muito divertida. Aleluia, Jesus, glória a Deus. E ela, passando a mão na minha cabeça, eu disse, onde é que eu estou? Ela disse, você ainda está no hospital do Duarte Coelho. Eu disse, Deus ouviu a oração da igreja nesta madrugada. Deus ouviu a oração da igreja nesta madrugada. Aleluia, glória a Deus. E eu louvo a Deus. Eu quero dizer a você nesta noite, eu tenho um recado para você que canta rir. Mas para você que canta bem feio mesmo, eu tenho um recado para você nesta noite. Você não canta feio, né? Mas cante feio assim mesmo, porque é tempo de cantar. Canta feio só. Olha para o teu irmão e diz a ele, é tempo de cantar. Diz a ele que é tempo de cantar. Porque lá a gente não podia cantar. Não é que o hospital proibisse a gente cantar. É porque a gente não tinha condições de cantar. A gente não tinha ar para cantar. A gente nem podia conversar muito com o outro, porque não tinha resistência no pulmão. E era proibido a gente conversar muito, para não forçar o pulmão, e proibido cantar. Então você que só conhece um pedacinho do hino, canta um pedacinho assim mesmo. Você mesmo canta tão feio, canta feio assim mesmo, vai cantando feio, vai dando glória, vai dando aleluia, vai cantando, vai dizendo que ele é grande na terra. Amém? Amém. E você que às vezes critica quem canta feio, fecha a boca e deixa os outros cantar feio assim mesmo, porque tem gente que nem faz, nem quer que ninguém faça. Nem faz, nem quer que os outros façam. Nem vai, e quando os outros vai, fica criticando. Aleluia. E um certo dia, pastor Veronildo e demais irmãos que me escutam, o enfermeiro seu Adriano, ele me levou, me botou na cadeira de roda, me levou para o sanitário. O galpão era muito grande, e dava uns 25 a 30 metros de onde eu estava para o sanitário. Dava mais de 30 metros. Quando eu cheguei no sanitário, ele disse, seu Daniel, o senhor pode sentar sozinho no vaso?
Eu disse, Adriano, eu acho que eu posso. E eu peguei nos ferrinhos que tinha de lado, consegui me levantar, usei o sanitário. Aí ele disse, seu Daniel, o senhor pode tomar banho sozinho? E eu disse, eu acho que eu posso, seu Adriano. Ele disse, eu estou aqui na porta. Se não conseguir, me chama que eu venho dar banho no senhor. Como de costume, era eles que davam banho da gente. Mas era um teste que ele estava fazendo naquele dia. Era coisa de Deus. E ali, né, irmão Fabinho, que está tão atento a ouvir, Leidinha, demais irmãos, minha sogra e a demais família, todos os irmãos. Eu entrei debaixo daquele chuveiro, tomei banho, peguei a pasta, a escova que ele tinha botado assim, escovei os dedos. Depois que eu me enxuguei, eu olhei para o teto, olhei para o chão, e olhando assim, aí eu percebi que ele estava em pé. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Já fazia 29, com mais 2 e com mais 2, 33. 33 com 4 que eu estava lá, 37 dias que eu não ficava em pé. Aleluia. Quando eu olhei, pastor Vera do Cristo. E as lágrimas começaram a cair. Glória. O seu Adriano, imediatamente ele correu Aleluia, Deus. e disse, seu Daniel, o senhor está bem? Eu disse, estou bem. Por que o senhor está chorando? Eu disse, é porque eu estou em pé. Aleluia. Glorifica a Deus, dê glória a Ele. O senhor está chorando porque está em pé. Eu estou em pé. Quantos dias você vai fazer 40 dias, seu Adriano, que eu não consigo ficar em pé? Aleluia. E hoje o Senhor me colocou de pé. Glória a Deus. Aleluia. Amém. E ali, ele disse, saia. Aí eu vim para fora do sanitário, ele me vestiu, que eu não conseguia me vestir, ele me vestiu, botou o roupão, e disse, você não vai voltar mais, Daniel, da cadeira de roda. Bota a mão no meu ombro, bota o braço no meu ombro, e a gente vai andando para a sua cama. Aleluia. Eu disse, eu creio. Aleluia. E a gente saiu ali no meio do corredor do hospital, o povo tudo olhando e a gente andando. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Quando a gente chegou Eita, Deus, misericórdia. aonde ficava Glória a Deus. os médicos, ele disse, doutor, está chorando, porque está em pé, faz muitos dias que ele não sabe o que é andar e hoje está andando. Amém? E a gente foi andando até a minha cama. Glória a Deus. Quando eu cheguei lá, no outro dia de manhã a enfermeira chegou, Dona Rosa, já era outra equipe, chegou com a cadeira de roda, bora! Eu disse, aí, mas não. A gente vai andando. Mas a sua prescrição está dizendo que é para ir na cadeira de roda. Eu digo, Deus quebrou a prescrição, rasgou a prescrição, Deus mudou o carro. E a gente vai andando. Mas nem cedendo, já fui ontem, já vim ontem, estou andando, eu posso ir andando. Eu quero só o seu ombro. Fique à vontade. Eu botei a mão no ombro dela, a gente foi, voltou andando, e eu estou aqui agradecendo a cada um. Muito obrigado, de coração. Foi as orações de vocês que comoveu a Deus, para Deus me trazer aqui. E eu estar aqui nesta noite agradecendo. Quero pedir permissão ao pastor, toda a família, venha para cá para a gente louvar. Ele também vai vir. Quem foi para cá? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Venha para cá, irmão, para a gente louvar o hino, agradecendo a Deus. Eu quero, antes de tudo, que quando terminar o hino, eu vou estar encerrando, porque tem um negócio depois do culto aí, para não perder muito tempo. Tem um negocinho já que